Olá você, seja bem-vindo para mais uma rodada de conversa e dessa vez a gente vai falar sobre direito trabalhista. Agora estamos com uma das maiores referências nessa área de direito trabalhista e compliance, Valéria Fidelis. E Valéria, primeiramente seja muito bem-vinda aqui ao podcast e a gente gostaria de saber de você, né? Sua trajetória profissional, como é que você saiu aí de estagiária a dona do seu próprio escritório e o porquê, como e por que você escolheu o direito? Boa tarde, eu quero agradecer ao convite, dizer que é uma honra estar aqui participando com vocês e falar da minha trajetória. Eu começo estagiando no escritório de advocacia, mas eu vou voltar um pouquinho. Antes de ir para o escritório de advocacia, eu tenho uma formação em comunicação social, não sei se vocês sabiam, mas eu sou formado em comunicação social e trabalhei com várias coisas antes de começar a cursar direito. Quando eu estava no 7º período, eu vendia carro, eu trabalhei como funcionária, como CLT, como gerente de oficina, de qualidade, na parte de qualidade. E eu me senti incomodada, porque eu não tinha mais para onde ir na concessionária. E aí, o que é que eu fiz? Eu já fazia direito, estava no 7º período, e aí eu pedi demissão e coloquei currículo para tentar estagiar. Começa estagiando de forma gratuita no 4º juizado, depois tem uma seleção para o escritório de advocacia e para um órgão público. Eu passo nas duas seleções. E aí é um momento que eu tenho que decidir o que é que eu quero fazer da minha vida. Como eu já tinha esse interesse, já estava no 7º período, eu já queria advogar, eu cheguei à conclusão que para eu advogar eu precisava estagiar no escritório de advocacia. Então a minha decisão foi estratégica. Eu vou para o escritório de advocacia e lá começo escolho a cadeira de trabalho, talvez por já ter trabalhado, ter sido CLT, ter sido gerente de loja, de provedor, de internet, eu vou para a cadeira de trabalho e para a cadeira de direito do trabalho empresarial. Então, nesse escritório de advocacia, eu aprendi muito, cheguei lá sem saber fazer um requerimento. E aí, começo lá, estagiei, como eu cheguei no 7º período, estagiei até, tive uma estratégia para passar na OAB. Quando cheguei no 9º período, eu já entreguei meu TCC, o 10º período deixei para fazer a OAB, passo na OAB de primeira e já sou contratada como associada no escritório. E aí lá no escritório fico como associada por uns 5 anos e aí já recebo o convite para ser sócia de serviço do escritório e assumir a coordenação do time. Na época, um time de 15 pessoas. Então, eu já viro sócia do escritório e já começo a coordenar o time de um grande escritório aqui do estado de Alagoas que trabalha com as maiores empresas do estado. Então, eu começo a minha carreira dessa forma, estagiando, depois passei associada, depois eu viro sócia de serviço, coordenadora do time e trabalhando com empresas e coordenando o time também, tive que desenvolver várias habilidades de gestão também, de escritório da advocacia, que é diferente de gestão de empresa, porque é um nicho diferenciado. Eu começo a sair mais do operacional e ficar mais no preventivo, no consultivo, conversando com os clientes, entendendo a demanda deles, e aí começo a me apaixonar agora pelo preventivo e começo uma formação em compliance. É quando eu saio do front, da briga, do contencioso e passo a fazer mais essa parte de preventivo e de evitar, de fazer mapeamento de risco e de evitar que os problemas judiciais aconteçam para as empresas. Quando eu começo a fazer isso e começo a me apaixonar por isso, o escritório tem um escopo, que eu trabalhava, tinha um escopo, que eu era sócia, tinha um escopo mais do contencioso e do consultivo. Então, eu entendo que eu volto para aquele lugar quando eu vendia carro, quando eu trabalhava em concessionária, eu preciso expandir, me incomodo de novo. Então, é neste momento que eu viro a chave. E aí, eu decido sair do escritório, abrir o meu escritório e trabalhar agora a gente faz consultivo, faz contencioso, mas o nosso foco é preventivo e compliance. Interessante você contar sobre essa história, né? Porque muitas das coisas que você se direcionou a fazer foi por um certo incômodo ali
que lhe tirou da sua zona de conforto. E esses bastidores desses primeiros desafios, ambiente corporativo, ele influencia bastante nessa sua tomada de decisão? Ou talvez você tenha também sofrido um pouco de preconceito por ser mulher e querer atuar nesse papel de liderança num ambiente corporativo que é majoritariamente composto por homens? Essa pergunta é interessante. Em alguns momentos, eu sofri. Eu posso dizer que eu sofri na minha carreira inteira. Como já fui vendedora de peças, já fui vendedora de carro, então eu sempre trabalhei em oficina, trabalhei com provedor da internet, então eu sempre trabalhei em ambientes majoritariamente masculinos. Então talvez eu tenha desenvolvido uma casca, uma forma de falar mais direta, mais objetiva, mais prática, para lidar com esse ambiente masculino. Algumas vezes, e aí é um caso interessante que eu vou contar para vocês aqui. Uma vez eu fui fazer uma reunião, estava eu e um estagiário. E eu fui fazer uma reunião numa grande empresa e só tinha homens na mesa. Uns 10, 15 homens na mesa. E eu ia conduzir a reunião. Só que antes de eu sentar na mesa e começar a falar, os homens da mesa se dirigiam ao estagiário como quem ia conduzir a reunião. Até quando a gente senta e eu começo a me apresentar e eles entenderem que quem ia conduzir aquela reunião era eu. Então, é um cenário que hoje, infelizmente, a gente ainda enfrenta enquanto mulher, assumindo posições de liderança. Mas foram pontuais, tá? Não é uma situação que eu me sinto incomodada e que aconteça com frequência, talvez por essa minha trajetória, por essa minha forma de portar e ter trabalhado sempre em ambientes majoritariamente masculinos. E, Valério, o que é que te motiva ou motivava ou continua motivando nesse momento de decisão que você levou para empreender no direito, né? Você falou que saiu de um escritório, que trabalhava para abrir o seu próprio escritório, é uma forma de empreendedorismo. Qual foi esse momento que você levou em consideração? O que é que você levou em consideração para virar essa chave? O bichinho do incômodo me mordeu. Eu sempre tive essa dificuldade de estar acomodada. Eu sempre quis dar o próximo... sabe a história da lagosta? A lagosta tem uma casca, quando ela precisa crescer, ela precisa romper aquela casca e ela se esconde um tempo para criar uma nova casca para o tamanho novo que ela vai ter. Então, esse incômodo de querer fazer diferente, querer fazer da minha forma, querer investir mais no preventivo do que no contencioso, querer fazer... Eu sou apaixonada por treinamento corporativo, eu sou apaixonada por investigação interna, por implantação de comitê de ética, implantação de canal de denúncia nas empresas, e para isso eu preciso estar dentro das empresas, eu preciso estar lá, entender cada negócio, fazer esse mapeamento, porque quem conhece o negócio é o CEO, é o diretor, é a liderança. Eu faço a imersão, entro dentro do negócio, conheço cada negócio, e isso é uma forma de advocacia diferente da advocacia, a advocacia que a gente está acostumado a ver. E aí, fazer esse diferente é o que me motivou. Falei, bom, tem um nicho aqui que me satisfaz, que é estar dentro das empresas e trazer esse diferencial para evitar a demanda, porque muitas vezes eu via uma empresa com volume de processos, de situações que ela podia resolver na raiz, bastando alinhar a técnica legal com a gestão. Então, entender essa dor, que basta você alinhar a técnica legal, técnicas de compliance, a gestão, que você vai eliminar um passivo. Então, entender isso e entender que eu tinha paixão e capacidade para fazer foi a minha virada de chave. E aí é quando eu começo e fico muito feliz. Você fazer o que você gosta, você ter um propósito, porque eu tenho um propósito de alinhar a técnica legal, a gestão, promovendo cultura. Essa é a minha entrega final. Eu me interesso em melhorar a cultura das empresas. Então, é esse meu diferencial, é isso que eu busco. Então, é isso que me motiva, porque esse é meu propósito. E a gente também sabe, né, que tem um pezinho maior na importância de ser mulher e líder nesse processo, né?
Queria que você destacasse os seus aprendizados e até viradas pessoais a partir também dessas escolhas que você tem feito na área trabalhista e do compliance. Quando você fala de liderança, ninguém nasce pronto, né? Eu tenho uma trajetória, não vou falar a idade aqui, mas eu já fiz muita coisa, assim. E aí a nossa história, ela sempre vai se completar. Cada capítulo da nossa vida, ela vai sempre completando o próximo. Então, por ter participado, por exemplo, eu fiquei mais de 5 anos como gerente de qualidade e atendimento do distribuidora Ford aqui em Maceió. Eu era responsável por fazer a interface entre a concessionária, a distribuidora e o cliente. A minha obrigação era deixar o cliente satisfeito. Então, trabalhar com isso, passei um tempo sendo gerente de vendas, de atendimento e vendas de um provedor de internet. Então, isso me trouxe escopo também para a advocacia. E quando eu sento na cadeira para coordenar um time em gestão, na gestão do escritório, eu trago essa bagagem das outras empresas que eu trabalhei. E nunca me acomodei em parar de estudar. Então, eu estou sempre estudando. Eu estou sempre incrementando. Estou fazendo o curso de mapeamento de risco, estou fazendo... o compliance é algo que está sempre também se atualizando, então a gente tem que se atualizar junto. O direito do trabalho está sempre mudando. É por isso que eu costumo dizer que é importante você ser especialista em uma área, porque o direito ele é muito vasto. Então, não dá para você fazer tudo, porque acabou você fazendo tudo de qualquer jeito. Então, eu sempre estudei e eu sempre quis aprimorar a liderança, mas a liderança você aprende fazendo. Porque são pessoas, cada pessoa é um mundo, é um universo, você tem que entender quais as competências de cada pessoa para sentar em cada cadeira, e eu fui aprendendo isso na dor, para depois ensinar pelo amor. Mas a gente passa pelo processo. Aí tem técnicas que você aprende, você pode ler vários livros, você pode participar de vários seminários, cursos, congressos, enfim. Mas a liderança você aprende fazendo. Valéria, você colocou aí que ser especialista realmente ele traz um quê a mais, né? Você tem um conhecimento maior sobre as coisas e sobre aquela demanda em si. Porém, você começou dizendo na sua trajetória que você iniciou como CLT. E escolheu o direito do trabalho. Sim. Mas por que preservar e defender as empresas e não os empregadores? E não os empregados. Não os empregados, perdão. Eu não entendo que é uma questão de defender as empresas e não os empregados. Veja, quando eu digo que o meu propósito é alinhar cultura, trabalhar a gestão para melhorar a cultura dentro das empresas, eu estou protegendo o empregador e o empregado. Percebem? Então, quando a gente vai para a Justiça do Trabalho, por exemplo, para o front, quando as medidas internas não tiveram resultado e a gente precisa ir para o contencioso, para o front, eu preciso entender, eu preciso ter aplicado, eu preciso ter orientado a empresa a cumprir a legislação e a promover uma cultura interna saudável para que ela também seja produtiva. Então, essa pergunta já me foi feita algumas vezes. Você não tem algum conflito por ser advogada de empregador e não advogada de empregado? Não, porque as empresas precisam de um especialista com esse olhar de mudança de cultura, de promoção de um ambiente saudável e produtivo, obedecendo à legislação e trazendo para dentro da empresa estabelecimento de regras e comportamentos que vá regular a cada atividade que é individualizada. Eu não posso pegar, por exemplo, um código de conduta que a gente faz muito, um código de conduta de uma empresa de transporte e aplicar numa indústria. Porque são empresas diferentes. Uma empresa de 500 funcionários, uma empresa de 8, de 10. Cada empresa é um mundo. Então, eu entendo que o meu objetivo, a minha estratégia de trabalhar com compliance preventivo, aliando à gestão, ela traz benefícios para empregador e para empregado. E nesse mecanismo aí, dentro desse quesito de prevenção, a gente sabe que a legislação e nem os processos, eles reconhecem o eu não sabia ou eu não tinha conhecimento dessa lei como válido. Então, quando você chega dentro de uma empresa, quais são os maiores erros que você encontra dentro desse cliente que você está chegando lá pela primeira vez? Esse eu não sabia que era errado. É mais comum do que a gente imagina. Imagina.
Às vezes, a gente pega, por exemplo, eu até tenho uma empresa que já tem código de conduta, por exemplo, formulado, mas ele não está alinhado à legislação. Por quê? Porque traz ali valores pessoais dos proprietários e não valores do CNPJ, objetivos do CNPJ. Jornada. E por incrível que pareça, algumas empresas não fazem o controle de jornada de forma correta. É uma dor. Não fazem os recolhimentos de forma correta. Recolhimentos tributários, previdenciários, não fazem de forma correta. Não sabem fazer escala. Então, é também uma dor. Então, esses documentos não têm, muitas vezes, um regimento interno, não investe em treinamentos corporativos. Muitas vezes isso vai dissociando o que o empregador, o empresário quer, deseja, almeja, idealizou da sua empresa, dos seus colaboradores. Eu costumo dizer, e fiz até uma caneca que diz o óbvio precisa ser dito, porque precisa ser dito, precisa estar escrito, precisa fazer sentido, porque às vezes faz sentido para uma empresa e não faz sentido para outra. É por isso que é personalizado, por isso que eu preciso entrar nas empresas e entender como é que ela funciona, e muitas vezes a gente constrói junto com as lideranças, o regimento que a gente vai elaborar, porque cada área tem uma peculiaridade, então a gente precisa fazer isso de forma conjunta. Não é o setor jurídico tá aqui, é separado do RH, que é separado do DP, que é separado da contabilidade, que é separado da gerência. Todo mundo trabalha junto, que é separado do operacional. Então, muitas vezes a gente tem reuniões com todos os setores para entender como eles funcionam, para entender como eles fazem. Às vezes, na questão de liderança, por exemplo, acontecem situações de assédio, porque o líder, ele não sabe que a forma que ele faz pode ser considerada assédio moral. Porque ele aprendeu a fazer daquele jeito com o líder dele, que aprendeu com o líder do líder. Então, a gente entra na empresa, faz pesquisa de clima organizacional também para entender, além da questão legal, a questão cultural. E aí a gente alinha, conversa com todo mundo para poder estabelecer uma estratégia, um plano de ação, para que a gente possa ir mudando a cultura e também obedecendo à legislação. E como é que esse trabalho, essa assessoria jurídica que é feito dentro das empresas, ela ajuda a alavancar ainda mais o negócio? Como é que ela pode ser uma estratégia para o empresário? Eu vou trazer 2 pontos aqui, para ser bem objetiva. Primeiro, que quando você muda a cultura, você tem o time engajado, porque ele entende o que é que ele está fazendo, por que é que ele está fazendo. Quando você respeita a legislação, o teu colaborador também passa a ser mais motivado, porque entende que você está obedecendo os ditames legais, e aí não vai criando aquele ruído entre empregador e empregado. Então, eu vou trazer o benefício da produtividade e eu vou trazer o benefício da economia, eliminando riscos de processos judiciais. Não só judiciais, mas também de multas administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Procuradoria Regional do Trabalho. A gente entende, então, que essa seria a maior diferença entre uma atuação reativa, né, que é aquela atuação que seria para apagar os incêndios, né, e a preventiva? Eu costumo dizer que o empresário que espera a cartinha da Justiça do Trabalho chegar, já está chegando atrasado. O negócio dele já tem uma coisa errada. Ele espera que o contencioso aconteça, que ele receba a cartinha e ali já 30 mil, 50 mil vai ser o valor da causa, a depender, pagar custos do processo, se tiver perícia, honorários periciais, honorários de sucumbência do outro advogado, a depender da demanda. Então, é um prejuízo latente, né, e visível. Então, é melhor prevenir do que remediar, já diziam os nossos avós. E, Valéria, você falando aí sobre essa questão do contencioso, do compliance preventivo, o que te fez perceber que o caminho do contencioso estava te limitando como advogada e como a sua atuação dentro do direito trabalhista? Você sabe que quando a gente teve a pandemia, que todo mundo ficou distante, que os processos foram suspensos, que aí as empresas precisaram cada vez mais entender como é que o negócio ia funcionar durante a pandemia. Foi quando eu mergulhei também para
semanalmente, às vezes diariamente, eu enviava informativos para a empresa para dizer, teve uma medida provisória assim, mudou assim, você vai precisar agir dessa forma, você vai precisar, você não pode fazer dispensa de funcionário, você pode reduzir. Então, ali, eu consegui visualizar que é muito melhor você ter um jurídico preventivo do que você ter um jurídico de contencioso, com um jurídico combativo, que só vai agir quando a demanda ou quando o problema aconteceu. E isso, algumas empresas, por exemplo, que tiveram alguma assessoria que fez uma indicação de contencioso, não vou dizer o nome, mas teve uma bem famosa, não é daqui de Alagoas, que demitiu todos os funcionários. Demitiu todos os funcionários na pandemia. Resumo da ópera, teve que reintegrar todos os funcionários. Então, pensa no prejuízo. Quando você tem como é que eu posso dizer? Quando você tem uma filosofia do confronto e não uma filosofia de mapeamento e de eliminação de risco. Então, me perdi na pergunta. O que te fez perceber dessa diferença de sair do contencioso para atuar na advocacia preventiva? Além de entender que isso é um diferencial competitivo para o empresário, entender também que a mudança de cultura protege tanto o empregado quanto o empregador e traduz... Veja, hoje em dia, o que é que nós temos? A imagem. Teve uma situação agora recente de um CEO com RH que estava no show de Coldplay. A gente comentei recentemente. Isso gerou... Veja, o nome da empresa está nas redes sociais. Isso gerou uma imagem negativa para a empresa. Então, se eu não tenho programas de compliance, se eu não tenho preventivo, se eu não tenho regras claras de relações interpessoais, por exemplo, entre funcionários, eu posso estar sujeito a riscos reputacionais, financeiros e também causar problemas dentro da própria empresa. Veja, a gerente de RH tinha 9 meses de empresa, com 3 meses ela já ascendeu ao cargo de gerência de RH, o CEO é quem faz essa promoção. Então, se existe um problema de assédio, por exemplo, do CEO com os funcionários, é o RH que recebe a primeira denúncia, o conflito de interesse já direto. Então, agir no preventivo é antecipar, além de promover uma cultura saudável, produtiva, confiança dos funcionários na empresa, porque a todo momento, aí é o que a gente tem a imagem, a todo momento os funcionários estão falando da tua empresa no bar, no restaurante, para os amigos. Então, não adianta você investir em marketing, em foto bonita, no Instagram, no LinkedIn, quando dentro da tua casa está tudo feio, desorganizado, você não tem estratégias claras, você não cumpre o mínimo básico da legislação. Então, isso depõe contra a empresa, e o que a gente tem hoje também é a imagem que a gente precisa resguardar. E, Valéria, como é que foi esse processo de estudo e preparação para você virar essa chave para o compliance trabalhista e a advocacia preventiva? Porque a gente sabe que o contencioso tem ali um modus operandi de acontecer, e a advocacia preventiva exige também, talvez, um pouco mais até de poder de persuasão com esse empresário que, como você já falou, às vezes não se atenta que para ele é mais benéfico atuar preventivamente do que só esperar o problema acontecer. Como é que foi essa sua preparação e o estudo, de fato, até levar você a chegar nesse ponto? A meu favor, eu tenho a legislação que tem mudado. E tem exigido cada vez mais as empresas a atuarem no preventivo. A exemplo, eu tenho empresas reguladas, que precisam de regulação, elas obrigatoriamente precisam ter programas de compliance. Empresas que se relacionam com o poder público, obrigatoriamente elas têm que ter programa de compliance. Empresas que não estão enquadradas nenhuma nem outra. Desde 2022, por exemplo, a gente tem uma lei que a gente chama de Lei Emprega Mais Mulheres, que trouxe uma série de mudanças legislativas, entre elas a obrigatoriedade dos empregadores combaterem assédio moral e assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é o quê? Preventivo. Isso não é contencioso.
É preventivo. Então, a obrigatoriedade das empresas terem um canal de denúncia, a obrigatoriedade das empresas que precisam ter CIPA, que é uma Comissão de Prevenção de Acidente, passou a ser CIPA-A, que é Comissão de Prevenção de Acidente e Assédio. Então, a legislação vem mudando e, consequentemente, as empresas, os empregadores precisam acompanhar essa mudança do legislativo, porque senão o barato vai sair caro. Um outro exemplo que eu posso dar, NR1, tão famosa aí nas redes sociais, com a determinação de que as empresas, e aí pouco importa se eu tenho CIPA, se são 2, 3, 4, 10 funcionários, inclusive escritórios de advocacia, precisam mapear os riscos psicossociais do seu estabelecimento, da sua empresa. O que é, Valéria, mapear os riscos psicossociais? Entender se o escopo do teu trabalho, a forma de você trabalhar, expõe os seus funcionários a riscos de adoecimento mental. Então, o mapeamento precisa ser feito para que você possa adotar ações e fazer algumas mudanças nos programas de saúde internas da sua empresa. Então, a legislação me ajudou bastante e fora a minha paixão por questões gerenciais, né? Considerando a minha trajetória, a minha paixão por resolver o problema na raiz e não quando ele já estourou nos frutos. E você acredita que esse é o caminho agora da advocacia trabalhista, de focar um pouco mais, devido a essas novas legislações, essas novidades, de focar um pouco mais nessa parte preventiva e deixar um pouco o contencioso de lado? Isso também parte até da própria base, né? Que é a faculdade, que acho que também vai ter que começar a se adequar um pouco mais a esse sentido desse setor, né? Perfeito. A gente se adequa muito à estratégia do negócio. É óbvio que é importante que se estabeleça que o preventivo ele é muito mais vantajoso do ponto de vista gerencial, inclusive. Mas existem alguns segmentos que estrategicamente preferem o contencioso. Então, o contencioso vai continuar existindo, porque existem alguns segmentos que preferem o contencioso por estratégia de negócio. Mas esse pensamento tem mudado, porque os processos têm ficado cada vez mais caros. Então, eu até tenho visto várias pessoas, vários profissionais migrando para o preventivo, apostando no compliance. É uma tendência de mercado, é uma tendência estratégica de negócio. Então, não esperar que a bomba exploda, não esperar que o problema aconteça, é muito mais inteligente do que apagar um incêndio. Porque ele pode, num primeiro momento, parecer só uma fagulha, mas pode se tornar um incêndio de uma Mata Atlântica, por exemplo. Eu sei que a gente já falou bastante sobre como é benéfico, né, esse tipo de serviço dentro da cultura das empresas, mas eu queria que a gente destacasse esses benefícios concretos, através, inclusive, de cases e resultados práticos, sem quebrar sigilo, obviamente, que mostram a eficácia desse modelo na prática, dentro do ambiente organizacional dessas empresas. Olha só, recentemente a gente aplicou uma pesquisa de clima em uma empresa. Eu vou dar alguns exemplos. Em uma empresa pequena, veja, uma empresa que tem menos de 20 funcionários. E quando a gente fez um mapeamento e a gente traz a pesquisa de clima. Na pesquisa de clima, os próprios funcionários, de forma anônima, eles respondem a um questionário. E tem um ponto, claro, que é todo mapeado, mas tem um ponto lá que a gente deixa uma parte aberta para que os funcionários possam falar o que eles quiserem para a consultoria. Consequentemente, são informações que a gente leva de forma anônima para a diretoria. O momento deles se sentirem, como é que eu posso dizer? Deles poderem falar, os funcionários se sentiram valorizados por terem esse canal de comunicação com a diretoria, porque após os relatos deles, nessa pesquisa que nós fizemos, nós entregamos um plano de ação, tem situações que estão acontecendo dessa forma, porque às vezes o CEO, o diretor da empresa, a diretoria, a gerência, não sabe o que está acontecendo na ponta. Por quê? Porque não existe um canal de comunicação. Então, essa abertura de um canal de comunicação com os funcionários, além de fazer com que eles se sintam valorizados, demonstra para a empresa algumas falhas, alguns gaps, que ela poderia resolver de forma simples. Então, depois dessa apresentação da pesquisa de clima, nós desenvolvemos uma conversa com a diretoria, um plano de ação, começamos a implantar o plano de ação e o engajamento do time foi imediato. Por terem sido ouvidos,
por se sentirem valorizados. Coisas simples, tá? Mudança de um fardamento. Fardamento tá puído, tá velho. Fizemos novos fardamentos. Crachá. Fizemos crachá. Então, coisas simples que do dia a dia que a diretoria estava alheia, não estava observando, a gente consegue com uma pesquisa de clima, por exemplo. Trazer também um outro exemplo. A gente implantou numa empresa grande o canal de denúncia. O canal de denúncia, a empresa é muito grande, tem mais de uma unidade. Não tem como a diretoria estar em todos os braços. Então, a gente conseguiu mapear situações de desvio, de fraude, de assédio moral, de assédio sexual e resolver o problema antes que aquilo virasse uma demanda judicial. Então, são exemplos importantes de como o compliance e o preventivo podem evitar problemas dentro da organização, não só riscos financeiros com a reclamação trabalhista, mas no próprio ambiente de trabalho. Imagine quando a gente consegue tirar um indivíduo assediador que cometia assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Imagine o alívio que as funcionárias daquele setor não sentiram quando a gente consegue, através de um processo de investigação interna, muito bem instruído, muito bem fundamentado e embasado, porque a gente também precisa, além de fazer a investigação interna, a gente precisa documentar, embasar essa investigação para que isso não vire também um processo judicial deste funcionário contra a empresa e aquilo seja revertido. Uma justa causa que a gente aplique seja revertida no judiciário, causando prejuízo ao empregador também. Então, tem que ser muito bem fundamentado. Então, a gente também tem essa preocupação. Então, além de fazer isso muito bem fundamentado, muito bem lastreado, com sigilo também, o alívio que a gente traz e o recado que a gente traz para dentro da empresa. Olha, assédio sexual não é permitido dentro da minha empresa. E se a gente identificar, a gente vai dispensar por justo motivo. Então, esse recado dado cria uma cultura de combate ao assédio. Veja como tudo está linkado, né? Uma coisa a outra. Então, esses são benefícios, assim, práticos que a gente teve recentemente, esse ano ainda. Valéria, dentro desses seus treinamentos e também consultorias nas empresas, a gente consegue perceber que existe a linha não só do direito trabalhista, mas também o olhar de liderança que já vem junto de você e que você construiu ao longo da sua trajetória. Então, você saiu de um ambiente, de um ambiente principalmente dominado pelos homens, que é a parte da venda de carros, né? Essa parte de mecânica e assim vai. Saiu também para entrar em outro que as mulheres ainda estão percorrendo, mas a maioria ainda são homens, que é o direito. E o direito trabalhista, principalmente, também. Assim como o direito penal. O direito penal ainda é mais. Mas hoje você lidera mulheres, hoje você também mentora outras mulheres líderes. E como foi para você construir esse olhar? O que você conseguiu pegar? Como foi que você construiu isso? E qual a visão que você tem hoje sobre liderança feminina dentro do ambiente de trabalho? Perfeito. Veja só, eu tenho observado que, embora as bancas de escritórios de advocacia, os donos dos escritórios, a maioria sejam homens, quem comanda o time são as mulheres. Então, quem vai fazer uma controladoria do escritório jurídico é uma mulher. Quem vai ser coordenadora do time é uma mulher. Então, a mulher, ela tem um olhar diferenciado. Desculpa, meninos. Mas a mulher tem um olhar diferenciado. Porque, veja, a liderança, como eu falei no começo aqui, a liderança, a gente pode fazer curso, a gente pode ter mentoria, a gente pode participar de congresso, mas a liderança é o dia a dia. Ser líder é ser exemplo. Ser líder é ser farol. Então, não tem como eu ser exemplo, eu ser farol, se eu não conseguir engajar o meu time, me importando genuinamente com as pessoas que trabalham comigo. Então, a mulher, naturalmente, se importa genuinamente com as pessoas. Então, os homens, talvez, por alcançarem espaços de forma mais fácil que as mulheres, historicamente, eles não tenham desenvolvido tanto essa habilidade. Óbvio que existem as exceções, não me sacrifiquem, não me crucifiquem. Mas a mulher tem esse olhar. Por isso que, quando eu começo a trabalhar no meu time, só tem mulheres. Nada contra os meninos, mas as mulheres são mais organizadas,
mas elas são multitarefa, então elas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Elas são mais focadas, elas têm esse olhar diferenciado, mais detalhistas. Então, eu primo por trabalhar com mulheres hoje e por mentorar mulheres, por entender que os homens já ocupam esse espaço naturalmente e as mulheres muitas vezes precisam entender que elas podem sim ocupar esses espaços, espaços maiores, porque inevitavelmente elas já ocupam, mas num cargo menor, de controladoria, de coordenação, de revisão de processos, mas que elas são capazes de gerenciar time. Esse o meu foco, esse é o meu objetivo. Existe para você hoje, você consegue enxergar durante a sua trajetória e principalmente no seu dia a dia, alguma dificuldade pelo fato de você ser uma líder mulher? Eu não sinto mais. Talvez por ter passado por diversas fases. Eu acho que eu já construí uma imagem por ter trabalhado tanto. Veja, eu trabalhei mais de 10 anos como líder do time nesse escritório de advocacia que eu disse para vocês. Trabalhei mais de 5 anos como líder do time da oficina na gestão de qualidade e atendimento, liderando homens mecânicos dentro de uma oficina. Então, eu já desenvolvi, eu acredito, que até uma imagem que não me deixa passar por determinados preconceitos. Quando a gente fala sobre, então, a questão da liderança feminina, a gente sabe que você, além de assessorar as empresas, de ter uma consultoria jurídica também para eles, treinamentos assim vai, você também mentora outras mulheres, né? Líderes. Então, para quem realmente é essa mentoria? Para quem quiser contratar Valéria como mentora para ajudar a ser uma líder, e o que é que essa mentoria traz de benefícios para aquela mulher? Bom, mulheres que já lideram pessoas ou que estão em transição para liderar pessoas. Então, a ideia da mentoria é mapear as dores já existentes no mundo de liderança e, especialmente, das características femininas. Então, trazer essas dores, porque é diferente uma liderança masculina de uma liderança feminina, tá? Então, mulheres são mães, mulheres têm um período menstrual, mulheres são cuidadoras. Então, mulheres têm demandas diferentes de homens. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar de forma diferenciada. Então, para quem já lidera um time, ou para quem está em transição para liderar. Ou participa de uma controladoria e precisa gerir pessoas, ou participa da gestão do escritório, ou tem o seu próprio escritório com um time e não sabe, está perdido, não sabe muito bem o que fazer. Recentemente, eu conversei com uma mentorada e ela tem um time e ela não tinha processos, por exemplo, para trazer aqui de forma clara, de como selecionar os seus advogados e os seus estagiários. Ela não sabia estabelecer quais são as habilidades técnicas e comportamentais que ela queria para o escritório dela. Apesar dela já ter missão, visão e valores, ela não tinha isso e precisa estar mapeado, precisa estar escrito, precisa estar visível, porque senão cada entrevista vai ser da minha cabeça. Vai ser da forma que eu quiser fazer. Então, esse é um primeiro passo, saber selecionar. Depois que eu sei selecionar, como é que eu vou gerir esse time? Qual a periodicidade que eu vou fazer feedback? Precisa de feedback? Sim, precisa de feedback. Precisa de alinhamento de expectativa. Então, muitas vezes, você vai perceber que uma pessoa, após 90 dias está trabalhando com você, a expectativa dela de trabalho é diferente da tua expectativa para ela. E isso precisa estar sempre alinhado, isso precisa estar sempre sendo revisado. Processos precisam estar definidos. Não é... E aí a gente conversando, ela disse, não, mas aí o advogado que eu coloquei no meu escritório estava entregando as demandas com atraso. Tá, as demandas estavam com atraso. Qual é o prazo para entregar as demandas? Não, ele recebia as demandas e aí passou uma semana Qual é o prazo? Não, mas qual é o prazo? Não tinha prazo. Então, se não tinha prazo, ele não está entregando atrasado. Você precisa estabelecer um prazo para ele a gente poder mapear se ele está entregando atrasado ou não. Né? Sistema, controle, precisa ter. Porque senão fica tudo muito artesanal, muito da cabeça. E advogado tem muito isso. A gente não aprende na cadeira na faculdade gestão, empreendedorismo. A gente aprende direito, puro e simples. Lei. Aplicar lei, participar de audiência e olhe lá.
gestão, empreendimento, gerir pessoas, liderança, marketing, não são cadeiras que a gente aprende na faculdade. Então, a gente vai ter que aprender em algum lugar, porque quem tem escritório. Eu fiz uma palestra uma vez e eu perguntei na plateia, e era uma palestra para advogados. Quem aqui é empresário? Quem aqui é empreendedor? Ninguém levantou a mão. Quem tem escritório de advocacia? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui é empresário? Quem aqui é empreendedor? Na quarta vez que eu pergunto, eles entenderam que ter escritório de advocacia é ser empresário e empreendedor. Então, se você não entende que o teu negócio é ter uma empresa, você não vai tratar o teu negócio como uma empresa. Então, você precisa desenvolver escopo gerencial. Pois é, Valéria, mas tem uma dúvida que surge não só para quem lidera, não só para mulheres, como também para homens, não só para escritórios de advocacia, mas para todos os negócios. Como exercer uma liderança humanizada sem ser bonzinho? Volto ao que eu estava falando. Liderança você aprende fazendo. Você precisa ser humano, você precisa entender que a outra pessoa que está do outro lado é um ser humano com suas demandas, mas eu vou voltar à minha caneca. O óbvio precisa ser dito e o combinado não sai caro. Alinhamentos de expectativa é o que vai trazer a diferença entre o bonzinho e a gestão humanizada. Porque quando você alinha a expectativa, você tem esse contato, você conversa com o seu time, você traz para ele de forma clara e objetiva o que você espera dele, ele sabe o que você espera dele. Então, no momento que ele não está atingindo o que você espera dele, você vai sentar com ele de novo e vai conversar. Olha, a gente não estabeleceu isso aqui? A gente não combinou isso aqui? O que está acontecendo? Por que você não está fazendo? E a pessoa vai justificar porque ela não está fazendo. E vocês vão realinhar a rota. Liderança é isso, é estar perto. Não é? Existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar. O que é delargar? Eu entrego uma demanda para você, Camila, e se vire. Faça do seu jeito, como você imaginar. Mas, internamente, eu quero que você faça do meu jeito. Mas eu não alinhei expectativa com você, eu não te treinei, eu não dei o tempo para você aprender o processo, eu não tenho um processo definido. Então, delegar é ter processo definido, passar para outra pessoa, acompanhar as entregas, entender quando a pessoa pode assumir mais demanda, até você deixar a pessoa assumindo aquela atividade. Não é só, olha, a partir de hoje você vai fazer isso e a pessoa solta no tiroteio, vai ter que inventar como vai fazer. Então, existe uma diferença entre delegar e delargar. Então, delegar é acompanhar, é entregar e acompanhar o aprendizado, ter feedbacks, alinhar expectativas, alinhar essas expectativas na contratação com habilidades técnicas e comportamentais. Muitas vezes nós, advogados, nós deixamos para segundo plano competências comportamentais. E só nos preocupamos com competência técnica. Mas a técnica, a gente ensina. Comportamento, não. Então, eu preciso estabelecer previamente quais são os comportamentos que estão alinhados e adequados à missão, à visão e os valores do meu escritório. E a minha missão, visão e valores pessoal. Então, essa diferença do bonzinho e do humanizado, né, é alinhamento de expectativa e acompanhamento. E no meio disso tudo, a gente entende, falamos muito sobre liderar pessoas, mas o líder ele também precisa entender que ele precisa de autocuidado. Autocuidado, gestão de tempo, o que muitas lideranças, desde as pequenas empresas até multinacionais, líderes muitas vezes esquecem de si. E como isso prejudica no seu dia a dia? Nossa, que pergunta maravilhosa. Veja, eu teve algum momento que eu já falei aqui que o líder, ele é farol, ele é espelho. Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, tanto que o primeiro módulo da nossa mentoria é autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, para entender o que é que eu preciso melhorar enquanto pessoa, enquanto advogada, enquanto gestora, para que eu possa liderar
considerando os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Então, esse autoconhecimento e autocuidado é importantíssimo, especialmente para a advocacia, que é uma atividade, por natureza, estressante. Porque, veja, nós somos contratados, na maioria das vezes, para resolver problemas. Então, eu vou resolver o problema do outro, mas para resolver o problema do outro, eu tenho que estar bem. Então, atividade física é importantíssimo. Incentivar que o seu time faça atividade física também é muito importante. Atividade física, leitura, quem for de espiritualidade, se conectar com a espiritualidade, capacitação técnica, conversas honestas, sinceras, ter a porta aberta para o teu liderado poder entrar na tua sala e você poder conversar. Porque se você gerir também pelo medo, você não tem uma liderança genuína, porque as pessoas só te obedecem porque você tem um crachá ou você senta numa cadeira. Você precisa construir os relacionamentos. E construir relacionamento é se preocupar com o teu liderado, é se preocupar com quem trabalha com você. E fazer essa troca diária, porque é construção de relacionamento. Valéria, a gente fica por aqui. Eu agradeço imensamente, né, a tua disponibilidade e esta aula e autoanálise também, que acredito que nós também, que lideramos outras pessoas, além de quem está nos assistindo também, conseguem perceber os pontos que devem melhorar e aqueles pontos fortes. Eu sou boa, eu faço isso. Mas, será que eu estou cometendo um assédio ali? Fica aquela dúvida. Na dúvida, é melhor chamar a Valéria, né? Sim. A gente vai fazer o mapeamento, a gente vai fazer a pesquisa de clima organizacional e a gente vai dar treinamento na tua empresa. Pois bem, então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada, nós conversamos com a Valéria Fidelis, que é especialista, advogada, especialista em direito trabalhista, empresarial e compliance. O podcast da IESE fica por aqui. Hoje a gente volta novamente com outra especialidade, trazendo mais assuntos interessantes para você.